Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Bruna hoje veio concluir o assunto, tá certo? O conteúdo dos animais. Então, peguem o livro de vocês aí em casa, certo? Na matéria de ciências e coloquem na página 156, tá ok? Vai estar lá falando sobre a reprodução dos animais. Vocês lembram que no vídeo anterior, tia Bruna falou sobre a respiração dos animais, não foi isso? Que tem animais que respiram pelos pulmões, pelas branquias, pelo revestimento do corpo e pelo sistema traqueal. Estão lembrados? Inclusive, os animais que respiram pelo sistema traqueal são os insetos. Tia Bruna também citou vários exemplos, não foi? Só que hoje a gente não vai ver a respiração dos animais, porque a gente já aprendeu a respiração dos animais. Hoje a gente vai começar na página 156, tá certo? Depois da página 156, vamos dar continuidade às atividades. Mas hoje vamos começar pela reprodução dos animais. Vocês sabem como os animais se reproduzem? É o que a gente vai olhar agora na página 156, que diz assim: quando adultos, os animais podem se reproduzir. Observe as fotos a seguir. Porque quando adulto, os animais podem se reproduzir? Porque eles, filhotes, eles pequenos, eles não conseguem a reprodução. Eles não estão preparados para reproduzir. Então, eles só conseguem se reproduzir quando eles já estão na fase adulta, tá certo? Nós vemos aí duas imagens. A imagem A e a imagem B. A imagem A é de uma vaca prenha. Já na imagem B é de um pato chocando os seus ovos. Diz assim: prenha, condição em que a fêmea está gerando um filhote, período que vai à fecundação ao nascimento. Prenha é quando chamamos os animais, quando nós, seres humanos, estamos grávidas e estamos esperando o nosso filhote, o nosso bebê, nós chamamos de gravidez, não é isso? Já os animais, o modo deles de reprodução é diferente. Quando um animal está esperando um filhotinho, um animal fêmea, não é isso? A gente diz o quê? Que o animal está prenha, tá certo? Tem dizendo assim, primeiro quesito: pinte de vermelho o quadro que indica onde os filhotes do animal da foto A se desenvolvem. Em seguida, pinte de azul o quadro que indica o local de desenvolvimento dos filhotes do animal da foto B. Tem três opções e uma delas tem que ser de azul e a outra de vermelho, tá certo? Tem dizendo assim, a primeira opção: em ovos dentro do corpo da fêmea. No outro tem dizendo em ovos fora do corpo da fêmea. E no outro diz no interior do corpo da fêmea. Então, o vermelho é a cor que indica a foto A. Os filhotinhos da vaca, eles são em ovos dentro do corpo da fêmea, eles desenvolvem ou em ovos fora do corpo da fêmea ou no interior do corpo da fêmea. A opção da vaca, ela se desenvolve no interior do corpo da fêmea. Então, a evolução dela é feita no interior. Então, o último quadradinho, a última opção, que é no interior do corpo da fêmea, você vai, pintar de vermelho, tá certo? Agora eles querem saber a pata. A pata, quando está chocando os seus ovos. Da imagem B, você vai pegar o lápis azul e vai pintar em ovos fora do corpo da fêmea. Por quê? Porque os filhotes se desenvolvem
dentro do ovo, não é isso? Mas fora do corpo. Então a pata choca os ovos, choca os seus filhotes, mas fora do corpo. Então o segundo quadradinho vocês vão pintar de azul. Já o terceiro vocês vão pintar de vermelho, tá certo? Embaixo diz: de maneira geral, para que um animal seja gerado por meio da reprodução, é necessário que ocorra o encontro dos gametas. Nos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o feminino é chamado de ovocito. Quando os dois gametas se unem, ocorre a fecundação. Com o resultado, forma-se uma nova célula chamada zigoto. Essa célula se divide e dá origem ao embrião que se desenvolverá. Então, quando o espermatozoide se encontra com o ovocito, ele gera um filhotinho, tá certo? E diz assim: espermatozoide mais ovocito é a fecundação. Vem o zigoto e forma o embrião, que o embrião é o filhotinho do animal, tá certo? Vamos para a página 157. Na página 157 diz: dependendo de onde ocorre o desenvolvimento do embrião, os animais são classificados de vivíparos, ovíparos ou ovivíparos. Embriões de animais como o gato, o rato, o cachorro e o cavalo se desenvolvem no interior do corpo da fêmea. Esses animais são chamados de vivíparos. Então, se eu pedir a vocês, no exercício de vocês, citem exemplos de animais vivíparos, vocês já vão conseguir citar, porque são aqueles que desenvolvem no interior do corpo do animal. Mas não são só esses, tá certo? A gente tem a cabra, a gente tem a vaca, todos os animais que se desenvolvem os seus filhotinhos no interior da fêmea são chamados de vivíparos. Aí a gente citou o exemplo do livro como gato, rato, cachorro, cavalo, tá certo? E diz assim: a gata prenhe, nascimento dos filhotes da gata e depois a gata amamentando os seus filhotes. Esse é o ciclo dos animais vivíparos, tá certo? Eles se desenvolvem no interior, depois eles nascem e depois eles se alimentam, tá certo? Diz assim: esse tipo de desenvolvimento ocorre em um órgão específico da fêmea, denominado útero. E o útero é o mesmo que nós temos. Quando tia Bruna engravida, que é o caso que eu estou agora, a criancinha fica onde? No útero. A mesma coisa são com os animais. Os animais também ficam, ó, dentro do útero da sua mãe. Mas esses animais que são chamados de vivíparos, tá certo? Diz aqui: cadela prenhe. Porque o cachorro, ele não fica grávido, ele não engravida. Quem engravida é a fêmea. Então é a cadela que engravida, tá certo? Os animais vivíparos permanecem no interior do útero materno até o nascimento. E não é só o exemplo do cachorrinho não, tá, minha gente? No caso do gato, quem fica prenha é a gata. O rato é a rata. E assim sequencialmente, tá certo? Quem engravida, quem fica com filhotinhos no útero e no seu interior é o animal fêmea, tá certo? O macho não, somente a fêmea. Porque a fêmea tem útero, que é onde os animais, os filhotinhos ficam, tá certo?
em que consegue o espermatozoide se juntar com o ovocito e consegue desenvolver um embrião, ele fica dentro do útero. Então, a partir do momento que esse embrião ele está dentro do útero, é chamado de período de gestação. E esse período de gestação, ele é do primeiro dia que o embrião está na barriga até o dia de nascer o filhotinho. Se ele passar 3 meses no útero da gata, são 3 meses de período de gestação. Se passar 5, 6, 7, 8 ou 9, também é chamado de período de gestação. Enquanto o filhotinho estiver no útero, esse é chamado período de gestação, tá certo? Tem assim, alguns animais, como os cachorros, alimentam seus filhotes por certo tempo após o nascimento. Por quê? Quando os cachorrinhos nascem, as cadelas amamentam. E essa é a forma de alimentação dos seus filhotes. Então, quem amamenta os seus filhotes vivíparos são as próprias mães. Depois, com um certo tempo, já de nascimento, é que a gente, quando cria os cachorrinhos, já coloca outro tipo de alimentação, como carne, ração e alguns outros alimentos que a gente introduz na alimentação do nosso filhotinho, certo? Mas logo no nascimento e até um certo período, eles se alimentam de quê? Do leite da mamãe, tá certo? Então, do leite da fêmea, eles mamam em sua mãe, tá? Aí a gente tá vendo aí, né? Isso, as imagens da cadela com seus filhotes amamentando. Então, o ser vivo é um animal ovíparo, vivíparo ou ovivíparo. Ele é um animal vivíparo. Na verdade, nós, seres humanos, somos vivíparos. Por quê? Porque o nosso bebê, o nosso filhote, desenvolve no interior do nosso corpo. A gente tem um ovo e choca o ovo, não, né? Claro que não. A gente faz a evolução dele dentro do nosso útero. Então, quando ele nasce, já está lá, todo formadinho. Então, nós somos vivíparos, tá certo? Vamos agora para a página 158, tá ok? Que diz assim: os animais ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro do ovo, dentro dos ovos. Esses ovos são depositados no ambiente onde ocorre o nascimento dos filhotes. Então, os animais ovíparos são todos aqueles cujo embrião se desenvolve dentro do ovo. Aí a gente está vendo aí uns animais, né? Isso que diz assim: no interior do ovo estão todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião. Os animais como a galinha, o quero-quero e algumas espécies de serpentes são ovíparos. A gente está vendo o exemplo da galinha chocando ovos e depois o nascimento dos filhotinhos da galinha. Mas a gente também viu o que? A pata, né? Isso? A pata é um animal ovíparo. Por quê? Porque ela reproduz o ovo e os choca fora do corpo, tá certo? Então, um exemplo de animal ovíparo são a galinha, a pata, as serpentes, que elas reproduzem o ovo e ficam lá, né? Isso, esperando. Vários tipos de pássaros, tá certo? Como a codorna e várias outras aves, tá certo? Então diz assim: entre os animais cujos embriões se desenvolvem dentro de ovos, existem aqueles cujos ovos permanecem no interior do corpo da fêmea até o nascimento
ovovíparos, é isso mesmo. Neles, o embrião obtém do ovo os nutrientes que precisa para se desenvolver. Esse tipo de desenvolvimento do embrião é observado em algumas espécies de peixes, como lebiste e o tubarão-baleia. Então já tem aí na imagem do livro de vocês, na página 158. Os animais que são ovovivíparos geralmente são espécies de peixes. E aqui, ó, tem dois exemplos de peixes, não é isso? No livro de vocês, tá certo? Vamos para a página 159, que diz atividades. Essa atividade que a Bruna vai fazer junto com vocês, tá certo? Mas isso é só para dar continuidade ao próximo assunto. Mesmo assim, tia Bruna vai deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, fora essa do livro. Essa do livro, tia Bruna vai ajudar vocês a fazerem. Mas vai deixar mais uma atividade que é para vocês pararem o vídeo e copiarem aí, tá certo? No caderno de vocês. Primeiro quesito. As imagens abaixo apresentam as etapas do nascimento de uma serpente. Então, vocês estão vendo 4 imagens. A imagem A, B, C e D. Tem dizendo assim, letra A. Relacione cada imagem à sua descrição correta, escrevendo a letra correspondente. O primeiro quadradinho diz assim: quando chega o momento do nascimento, o filhote faz uma abertura na casca do ovo. Aonde é que a gente está vendo essa imagem? Em que chega o momento que ele faz uma aberturazinha na casca do ovo, na letra D, não é isso? Na imagem D, se vocês verem, o ovo ele não está totalmente inteiro, ele tem uma aberturazinha, não é isso? Então, a primeira frase é D, D de dado, tá certo? A segunda opção diz: o filhote está se desenvolvendo dentro do ovo, ainda intacto, depositado no ambiente. Então, o único ovo que está aí intacto, sem abertura nenhuma, é a imagem B, não é isso? Então, a segunda opção é da imagem B de bola, daí tá certo? Terceira opção diz: o filhote sai rastejando dentro do ovo. E onde é que a gente está vendo o filhote mais próximo a sair do ovo? Para que ele saia rastejando. É a imagem C, né? Isso que a serpente, ela já está praticamente toda do lado de fora. Então, a terceira opção, letra C de casa, tá certo? A última opção diz: o filhote começa a sair do ovo pela abertura feita na casca. Então, imagem A, que é onde ele está só com a cabeça do lado de fora. Letra B diz: escreva a sequência correta das imagens de forma que elas representem a ordem das etapas de nascimento da serpente. Então, vocês vão colocar a ordem correta, tá certo? Então, começa pela casca intacta, não é isso? Vocês vão botar letra B, de bola, vírgula, a segunda é letra D, não é isso? Que é quando ele faz uma aberturinha. A terceira, imagem A. E por último, vem a imagem C, que é quando ele já sai rastejando. Então, o primeiro quesito, a letra B, a ordem é letra B de bola, letra D de dado, A de avião e C de casa, tá certo? Primeiro quesito, letra C. O animal representado nesta atividade é ovíparo, vivíparo ou ovivíparo. A gente vai marcar a opção
correta. Segundo quesito diz: alguns animais liberam seus gametas no ambiente. Outros inserem outros gametas masculinos no corpo da fêmea. Faça uma pesquisa sobre fecundação interna e externa e complete as frases abaixo com as palavras adequadas entre parênteses. Letra A. Quando a fecundação ocorre no ambiente, ela é chamada fecundação externa ou interna. E vocês vão colocar: se o animal ele não tem um filhotinho no seu interior, ele é depositado no ambiente, então é externa, ele não está dentro, ele está sendo depositado no ambiente. Então a opção A é externa, tá certo? Segundo quesito, letra B. Quando a fecundação ocorre no interior do corpo da fêmea, ela é chamada de fecundação interna, porque é dentro, então é chamada de fecundação interna. Terceiro quesito. Alguns animais, como o koala, desenvolvem-se no interior do útero materno, mas nascem antes de completarem seu desenvolvimento. Esses animais são chamados marsupiais. Letra A. De acordo com as informações acima, o koala é um animal ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo. Se eles nascem e se completam no interior do útero materno, ele é que nem nós seres humanos, ele é vivíparo. Por quê? Porque a reprodução dele, o desenvolvimento dele é interno. Então, o koala é um animal vivíparo, que é a última opção. Letra B. Desembaralhe as letras, seguindo as setas, e descubra a palavra que completa corretamente a frase abaixo. A frase abaixo diz: após o nascimento, os filhotes da maioria dos marsupiais continuam seu desenvolvimento em um tipo de bolsa no próprio corpo da mãe. Essa bolsa é chamada, e tem as setinhas, a palavra correta é marsúpio, tá certo? Marsúpio. M-A-R-S-U-P-I-O. E tem um acento agudo no U, tá certo? Então é marsúpio. Vejam só, tia Bruna hoje falou um pouco de quê? Da reprodução dos animais. O vídeo anterior, tia Bruna falou da respiração, que uns respiram pelo pulmão, outros pela traqueia, outros pelas branquias. Não foi isso? Cada animal tem o seu tipo de respiração diferente. Hoje, tia Bruna falou um pouco dos ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, não foi isso? E concluiu a atividade com vocês, mas tia Bruna vai deixar outra atividade para vocês fazerem, tá certo? E espero que vocês tenham entendido, leiam bastante o livro e não foquem somente no livro, nem no vídeo de tia Bruna. Vocês estão em casa, vocês não estão vindo para a escola, então é sempre bom a gente buscar mais. Então, olhem na internet, parem um pouquinho o joguinho, parem um pouquinho os vídeos engraçados e vão fazer pesquisas nas internet, nos livros que vocês têm em casa, tá certo? Em revistas, em jornais. Procurem sempre buscar mais, tá certo? Tia Bruna tá morrendo de saudade de vocês, mas ainda temos que ficar em casa, tá certo? Mas se Deus quiser, logo, logo estamos aqui na escola novamente.
Tia Bruna vai deixando um beijo e um abraço para vocês.